Quero deixar aqui então registrado a quantas andam toda essa situação aí da CPI dos respiradores. Até para que vocês que não conseguem acompanhar as oitivas possam saber em que pé que está tudo isso. Fazer um resumo geral até aqui como que está. A servidora Márcia Pauli, aquela que foi afastada lá no início desse processo, quando explodiu esse escândalo, então, ela desde o início ela tem sido tratada pela sociedade como se fosse o boi que foi jogado às piranhas, né? Mas não é bem assim que tem sido, que tem se mostrado na CPI. A Márcia tem sido o alvo principal de quase todos os depoentes nas oitivas da CPI. Ela é acusada de ser responsável por assinar a autorização da liberação dos 33 milhões para a compra dos respiradores. Mas a servidora insiste que não, que a sua assinatura não consta em documentos de liberação da verba. Mas acontece que, segundo os autos, consta sim a sua assinatura na nota fiscal, uma assinatura eletrônica, do recebimento dos produtos. Ou seja, ela assinou como se já tivesse recebido. O ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino, bate incansavelmente nessa tecla. O coordenador do Fundo Estadual de Saúde, que faz o pagamento, mediante a essa assinatura, disse que sofreu pressão da servidora para que efetuasse o pagamento. Débora Brum, técnica administrativa, acusada pela Márcia de ter usado a sua senha no sistema para autentificação e liberação do pagamento, o que permitiria então a conclusão desse pagamento. Mas a Débora afirmou que esses dados são pessoais e intransferíveis. O que ela quis dizer? Que ela não utilizou desse processo de forma a ter sido como falsificado a assinatura. Deixou claro que recebeu ordens da Márcia Pauli neste processo. E para complicar ainda um pouco mais a situação da Márcia, o professor Luiz Felipe, da CGE, cujo não é muito bem quisto aí pelos auditores do Estado, disse que avisou a Márcia sobre as fragilidades no processo de compra. Bom, eu não quero aqui acusar ninguém de nada, mas ao que tudo indica foi um pacotão de sucessivos erros que estão se afunilando e caindo nas costas de quem deu ali o aval final, no caso a servidora. E pelo visto, ela ainda tem muito o que se explicar. Quem sabe não role aí até uma deliciosa delação premiada para falar algo que ela ainda não falou na CPI. Quem sabe, né? Mas o importante de tudo isso, neste momento, é que o Estado realmente precisa pensar maneiras de criar mecanismo que evite esse tipo de situação. Essa foi uma compra que se tornou pública, caso contrário, estaria tudo andando aí normalmente e acontecendo tudo de forma que a gente não estivesse vendo. Mas já pararam para pensar quantas como essas podem estar passando por debaixo da ponte sem que a gente note ou perceba? O problema é que o Estado nunca vai querer se ajudar nesse sentido. Isso porque o administrador está administrando o dinheiro dos outros e não o dinheiro dele. O que seria diferente, e duvido que aconteceria, o fato do Moisés dizer que não via, não acompanhou os processos, se fosse na empresa dele, uma suposta empresa dele. Será que ele não acompanharia todos os passos desse processo? Ou a servidora Márcia, será que ela assinaria uma nota de recebimento sem ter recebido o produto se fosse numa empresa privada dela? Esse tipo de coisas aí que só vemos em administrações públicas.